Eu trabalhava como reitor de uma universidade particular no meu país, numa cidade no sul da Colômbia, uma cidade pequena, de uns 280 mil habitantes. E foi ali quando eu conheci o negócio. Eu conheci a partir do mundo acadêmico. Eu estava imerso na academia e ali alguém me apresentou o negócio. Eu tinha estudado Direito e Ciências Políticas. Aí numa universidade, tinha estudado Psicologia também e feito pós-graduações. E via que minha vida não ia a lugar nenhum. O que eu fazia normalmente era trabalhar, ver televisão e gastar. Trabalhava, via televisão e gastava. Trabalhava, via televisão e gastava. E me endividava. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim no meio de vocês. E eu queria algo diferente. Queria algo diferente para minha vida. E por sorte... Bem, a história é muito longa. Mas alguém abriu a porta do meu escritório e me falou desse negócio. Mas vejam bem o que me contou. Disse que havia um negócio que poderia desenvolver como empresário e que esse negócio tinha um programa educativo que ia desenvolver a minha mentalidade para ser um empresário. Então, essa mensagem dessa pessoa me deu um clique. E eu começo calmamente a avaliar o material que me davam. Avaliar o material que me davam e comecei a descobrir a capacidade do negócio mediante um programa educativo que me mostraram. Por que eu comecei a descobrir a qualidade do negócio mediante ao programa educativo? Porque eu estava mergulhado no universo da educação e tinha ouvido em minha... Toda a crise, a grande crise do sistema educacional tradicional é impressionante. Veja em meu país, se reuniu em 1991 uma comissão chamada Comissão dos Sábios para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento. Fizeram parte dessa comissão Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Ninhas e muitas pessoas importantes do meu país e de outros lugares do mundo para avaliar a educação. Porque percebiam que as pessoas estavam se formando em carreiras profissionais e dedicando muitíssimo tempo à educação, mas que os resultados que obtinham na vida real ou o nível de competitividade que tinham eram muito baixos. Então a Colômbia convocou essa comissão e eu tinha visto o desenvolvimento dessa comissão no meu país. Foi chamada Comissão de Sábios para a Educação, a Ciência e o Desenvolvimento. E foi Gabriel Garcia Marques que fez a síntese dessa comissão. Vejam só o que ele disse. As condições da Colômbia e de qualquer país da América Latina são melhores do que nunca para a mudança social e a educação será um instrumento mestre. Disse também, mas não precisamos de uma educação qualquer. Precisamos de uma educação que não seja conformada, uma educação que seja reflexiva, uma educação que vai do berço ao túmulo, ou seja, continuada. Precisamos de uma educação que nos instigue, uma nova forma de pensar e nos instigue a descobrir quem somos numa sociedade que valorize mais a si mesma. Isso era parte do resumo da comissão. Tinha visto todo esse debate e lido todos os resumos dessa comissão, e quando me mostraram um negócio, me mostraram um programa educativo que tem as características que a Comissão de Sábios pedia. Me mostraram esse programa que tinha todas essas características. Começo a ouvir os áudios do programa educativo. Começo a escutar os líderes do programa educativo. Começo a ler os livros desse programa e começo a perceber mudanças em mim que eu não tinha tido no programa educacional tradicional. E começo a descobrir por quê. A primeira razão fundamental é que o programa educacional tradicional, que a gente vê aí fora, desenvolve uma parte da inteligência do ser humano, que é uma inteligência intelectual. Mas esse programa educacional é incapaz de desenvolver a outra parte do ser humano, que talvez seja a mais importante, que é a inteligência emocional. E é na inteligência emocional que está todo o progresso da raça humana sobre a Terra. Ele está ancorado na inteligência emocional, não na intelectual.
Einstein foi capaz de descobrir a teoria da relatividade não a partir do que sabia, do intelecto, mas pela sua capacidade de imaginar uma realidade diferente do que vivia. Newton foi capaz de transformar a teoria da gravidade não a partir do que aprendeu com os físicos, na universidade que estudou, mas porque teve a capacidade de transformar e sonhar um mundo diferente. Isso é intelectual ou emocional? É emocional! Quando Rich DeVos e Jay Van Andel inventaram a oportunidade Amway, a inventaram para que fôssemos empresários. Quando Rich DeVos e Jay Van Andel inventaram esta oportunidade, a inventaram para que fôssemos empresários. E todo o desenvolvimento do empreendedorismo se desenvolve no emocional, não no intelectual. Por isso que nós vemos que a maioria dos empresários bem-sucedidos no mundo não vem das universidades. Se vocês observarem o sucesso empresarial em qualquer lugar do mundo, verão que esses empresários não atribuem o seu sucesso empresarial ao que aprenderam na universidade. Adquiriram essas informações de outras fontes. Essas informações muitas vezes vêm da família onde cresceram, de pessoas com quem se associaram, do que leram por fora, do que conseguiram imaginar, da capacidade que tinham de prospectar e etc, etc, etc. Então, uma vez na Colômbia, fui convidado pela ministra, pelo governador de um departamento, do que aqui chamaríamos de estado. Me convidaram para ir a uma das regiões da Colômbia para falar sobre a qualidade da educação, mas não sabiam que eu estava na Amway. E nesse dia estava lá a ministra da Educação e eu disse para ela: senhora ministra, como explica, como podemos falar de qualidade da educação? Como explicar, senhora ministra, que uma pessoa vá ao jardim de infância, vá ao ensino fundamental, vá ao ensino médio, vá à universidade e depois vá à pós-graduação? E eu dizia: como se explica, senhora ministra, que uma pessoa, depois de estudar 20 anos, seja pobre? Como se explica, ministra, que uma pessoa, depois de estudar 25 anos lá fora, não alcance os seus sonhos financeiros? E quando eu entrei nesse negócio e descobri o programa educativo, em 4 anos sendo permeado por esse sistema educativo, me tornei competitivo na nova economia e alcancei meus sonhos financeiros. E a partir daí, um ser humano começa a se humanizar. Porque enquanto não se tem possibilidades econômicas, não é possível sequer ser um ser humano completo, porque não pode se humanizar. O ser humano que pode se humanizar é o que pode fazer o que quiser da vida, que pode viajar, que pode adquirir o que desejar, que pode curtir as pessoas que ama e pode exercer o ofício que bem entender. A maioria das pessoas lá fora não pode, porque não tem os meios financeiros suficientes para isso. Então, esse programa educativo é um dos que mais me impactou. E se vocês se informarem, esta companhia, Amway, essa companhia é a companhia do Network Marketing, que mais apoia os programas educativos para formar empresários. Precisamente porque a ideia dos fundadores era formar empresários. A ideia da Amway é formar empresários. Se vocês observarem durante toda a história desta companhia, ela vem apoiando o desenvolvimento de programas educativos. E agora mesmo, vocês viram na América Latina como a companhia lançou o Instituto de Negócios. E vejam as 3 características desse programa educativo ao qual me atenho e me deixo permear. A primeira característica é o contínuo. Lembram da comissão de sábios que pediu uma educação continuada? Um dos elementos mais importantes é que ele inicia quando uma pessoa entra, mas pode entrar com qualquer idade, a idade que puder, a idade que tiver. E assim essa pessoa começa a se deixar permear pelo programa educativo. E quando essa pessoa tiver 85 anos, poderá estar lendo um livro
ouvindo CDs, estar em uma convenção, indo a uma orientação empresarial, estar se associando, estar crescendo e estar aprendendo. A grande diferença de um programa educativo como este para um programa educativo tradicional é que o programa educativo tradicional, a pessoa se forma e se acha um produto pronto, porque não quer continuar aprendendo e o esquema diz que já terminou. Primeiro, não é uma educação emocional e segundo, não é contínua. Que efeito isso tem? Em 2001, eu morava na Europa porque estava fazendo doutorado. E então, uma vez saindo do prédio que morava, vi um jornal que dizia: precisa-se de gerente de recursos humanos para uma empresa no norte do país. Então, eu vi e fiquei interessado no anúncio que tinha uma letra bem pequena no final, que dizia no máximo até 29 anos. E eu já estava com 32. E mal tinha começado o doutorado. O que a era industrial fez com as pessoas que dispensa? As pessoas cursam a universidade, terminam a universidade, entram numa empresa, trabalham de 10 a 15 anos e o que a empresa faz depois? As dispensam e as pessoas, sem sonhos, frustradas, têm que procurar algo para fazer e não estão preparadas para fazer. A empresa as descarta. Por isso, aquele dia, apresentei um negócio para um garoto de uma prestigiada universidade, um economista de uns 25 anos, que quase levitava com o status que tinha. Trabalhava numa empresa dali, pertinho da cidade que moro. Eu digo, olha, Rua Carlos, o negócio. E mostro livros e também explico por que essa é uma oportunidade empresarial. E ele me diz: veja, eu acho interessante o seu negócio, mas agora não tenho como fazer porque a empresa me contratou. Estou trabalhando aqui faz 4 anos e estou indo tão bem que vão me mandar para Londres para estudar inglês. 6 meses por conta da empresa para que eu volte. E quando voltar, obviamente vão me promover. Então eu fico olhando e digo: sim, isso não é para você agora. Isso não é para você, você tem razão. Mas no meu coração eu fiquei pensando e vendo o garoto digo: vejam este cara, já exploram ele em espanhol, agora querem explorar em inglês. Mas essa pessoa não sabe disso. Não sabe que a empresa vai mantê-la por 10, 15 ou no máximo 20 anos e rua. Neste negócio não acontece isso. Você vai construir um negócio que vai durar toda a sua vida e durante todo esse tempo você vai crescer como ser humano e vai impactar a vida de outros e vai criar um futuro para a sua família. Então esse garoto não tem consciência disso. Esse garoto não tem consciência por uma razão muito simples, porque carece de informação. Essa pessoa carece de informação e se não há um programa educativo que dê a ele a informação, ele nunca verá o negócio. Ou se ele não estiver disposto a ver essa informação, nunca verá o negócio. Esse é um elemento de continuidade. Ou seja, o bonito desse negócio é que me permite crescer durante toda a vida. Quando eu tiver 85, 90 anos, estarei lendo um livro e vou dizer: bom, cheguei até a página 26 e não consegui terminar. Mas estarei crescendo, é bonito isso, verdade? Isso é bonito e não acontece lá fora, não acontece em nenhum outro negócio. E o segundo elemento desse programa educativo é que é humanista. O que é um programa educativo humanista? O mais bonito que vi nesse programa educativo é que foca na inteligência emocional das pessoas e foca no seu crescimento como ser humano. Que sejam melhores cidadãos. Foca em que as pessoas sejam sonhadoras. Nunca, 25 anos estudando e nunca tinham me falado de sonhos. O que me dava era sono. Mas eu nunca tinha visto um professor que dissesse que o futuro do mundo e o futuro de qualquer ser humano estava intimamente ligado à capacidade de sonhar. E eu já estava esquecendo de sonhar.
Eu estava esquecendo de sonhar porque a mente humana, quando adquire um hábito por um tempo maior, o converte em hábito. Quando repete uma ação por um tempo, a converte em hábito. Em mim já estava acontecendo o hábito de não sonhar. E esse negócio recuperou os sonhos através do programa educativo. Mas isso não ocorre por conta do beta-caroteno, nem do LOC. Nem por causa do ômega, nem por causa do shampoo. Isso ocorre por conta dos CDs, dos livros, das orientações, dos seminários e das convenções. Porque a alma está dormindo. São esses elementos que causam isso. São capazes de despertar e gostaria de pedir a vocês que olhassem lá para fora. Qual organização, qual instituto, qual escola, qual universidade tem interesse em fazer dos seres humanos sonhadores? Mostre um lugar lá fora, na economia tradicional, que está interessado em formar sonhadores. Vocês não vão encontrar. E veja que é grave isso. A maioria vive num círculo, trabalha, gasta e se endivida, trabalha, gasta e se endivida, porque esse foi o modelo criado pela indústria. Se vocês observarem esse negócio, verão que a primeira coisa que o programa educativo faz é recuperar a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar e a capacidade de se associar. Vocês não imaginam o valor que tem. Para você, como novo, que vem a essa convenção, se associar com esmeraldas e diamantes, se associar com pessoas que têm sucesso no negócio. A maioria das pessoas não tem consciência disso. Quando eu fui à minha primeira convenção e vi que quem me ensinava era esmeraldas e diamantes e que poderia fazer o mesmo que eles faziam, já fazia muito tempo que eu vinha me associando com gente pobre e me educando com gente pobre. Adivinha como eu fiquei? Pobre, porque Deus os faz e eles se juntam. Se quiser quebrar o ciclo, tem que se associar com gente que tem o que você quer ter. E quando fui a uma convenção, vi que os diamantes tinham o que eu queria ter. Tinham o estilo de vida. Tinham qualidade de vida. Tinham o tempo. Eu nunca tinha tempo. Não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para fazer o que eu queria. E quando me qualifiquei a diamante neste negócio, vejam que interessante, me qualifico a diamante e pouco tempo depois fui ao dentista e o dentista me disse: precisamos fazer um check-up geral porque você tem um problema de mordida. Então eu disse: bem, me fala o que eu tenho que fazer. E ele disse: olha, precisamos fazer um tratamento longo, vários dias, e você precisa vir algumas vezes ao consultório. Eu disse: não tem problema. Ele disse: você pode de segunda às 9? Eu disse: sim. E ele continuou: você pode de terça às 6? Eu disse: ok. E me disse: e na quarta às 4? Eu disse: sim também. E me disse: e quinta às 11 da manhã? Eu falei: ok também. Então ele parou, ficou me olhando e disse: então você não trabalha? Então eu disse: não, eu não gosto disso. Disse: eu realmente não gosto. Então ele me perguntou, me disse: como assim você não gosta de trabalhar? Porque ele estava com as mãos em cima dos meus dentinhos e trabalhando. E me disse: como assim você não gosta de trabalhar? E eu digo: eu te explico. Não é que, basicamente, não é que eu não gosto de trabalhar. Acontece que já trabalhei tanto e percebi que isto não dava dinheiro. E você já percebeu que trabalhar não dá dinheiro? Se não, continua lá tentando. Percebi que ter um trabalho comum e tradicional não dava o que eu queria, disse ao dentista. E ele me disse: então o que você fez? E eu disse: me matriculei num programa educativo e isso me tornou um empresário. E agora eu tenho o tempo e o dinheiro que preciso para fazer o que eu quiser. Ah! E eu não conto nada mais, não conto nada mais, e ele me disse: como assim? O que é isso? E começou a perguntar essas coisas e a noite já estava patrocinado.
Então eu estou ensinando, ajudando o meu dentista a se tornar um empresário. Porque ele foi educado na era industrial para trabalhar e não para ser empresário. E hoje ele vai à minha casa. Antes eu tinha que marcar horário com ele. Ele vai até a minha casa hoje em dia e diz: "Oi, isso está me emocionando. Que maldade você me fez." Estava emocionado. Está emocionado. Está emocionado. Está emocionado com o negócio. O que o deixa emocionado? Os CDs que ele escuta e os livros que ele lê. Os CDs que ele escuta e os livros que ele lê. E me diz: "Eu não quero vender." E eu digo: "Não se preocupe ainda. Calma, que sua vez de vender vai chegar, mas eu não vou dizer isso." Mas ele me disse: "Eu não gosto de vender." E eu digo: "Não se preocupe. Você quer ser vendedor ou empresário?" Ele me disse: "Empresário." Então, para que se preocupar? Não se preocupe, fica tranquilo. Dá tempo à sua cabeça. Lindo, lindo, lindo negócio, lindo negócio. E da mesma forma, durante a construção do negócio, apresentei a oportunidade a um dos meus melhores amigos, que era assessor da ministra da Educação do país. Apresento o negócio e ele me diz: "Ah, é esse lance da Amway." Esse lance da Amway. Me diz: "Isso é Amway?" E eu: por quê?" E ele me diz: "Não, já conheço isso." Então eu digo: "Veja, eu não sabia o que dizer. De alguma maneira, o patrocínio estava apenas começando o negócio. De alguma forma, o patrocínio para que vejam o poder de um programa educativo que forma empresários. Eu o patrocino de alguma forma." E ele me diz: "Mas eu não sirvo para vender produtos." E eu digo: "Não se preocupe. Você quer ser vendedor ou empresário?" E ele me diz: "Não, eu quero ser empresário." E eu digo: "Não se preocupe então com bobagens." Então eu digo: "Venha, eu te patrocino, fica tranquilo, não julgue nada, não sei o que lá. E não se preocupe, porque se não gosta de fazer isso, não vai fazer isso." E então, 8 dias depois, houve um seminário. Bem, eu ia ao Panamá, eu ainda era reitor daquela universidade, então ia ao Panamá, e quando eu voltei do Panamá, ele me diz: "José, preciso falar com você." E eu digo: "O que aconteceu?" E ele me diz: "Eu falei com o Julián, um primo meu, e ele me disse que nesse negócio eu tenho que vender. E que eu tenho que ir de casa em casa demonstrando os produtos." E eu disse: "Quem te disse isso?" E ele me diz: "O Julián. Lembra do Julián?" E eu digo: "Esse Julián é um fracassado. Esse Julián não sabe disso. Isso é uma mentira. Isso não tem nada a ver com esse negócio." E ele me diz: "Ok, então eu fico tranquilo." Então eu disse: "Olha, vamos fazer uma coisa? Você não vai dar ouvidos a nenhum Julián. No próximo sábado haverá um seminário no Centro de Convenções de Bogotá. E você irá nesse seminário." E o palestrante era um empresário do México. E ele foi a Bogotá. Eu o enviei. Lembre que ele estava desanimadíssimo. Quando me ligou, tocou meu telefone, o celular, e ele me disse: "José, obrigado por ter me falado desse negócio." E eu no celular disse para ele: "Por quê?" E ele me contou: "Acabei de sair do seminário. Você não imagina as maravilhas que este senhor contou, era do México." E eu disse: "O que contou?" E me disse: "Ele falou que neste negócio é possível transformar sonhos em realidades, que era para educar a inteligência emocional, que é um programa educativo para formar empresários." O que você me contou não era nada comparado com o que eu ouvi. O que você me contou não era nada comparado ao que eu ouvi. E eu disse: "Ah, que bom ouvir isso." Então ele fez uma pausa e disse: "Mas sabe o que o cara disse? Que tem que vender." E eu disse: "Sério que ele falou isso? E você o que acha?" E ele me disse: "Olha, ele diz que neste negócio os sonhos viram realidades, mas obviamente, como é um negócio, é preciso revender." Então eu perguntei: "O que você acha disso?" E ele: "Olha, se quiser alcançar os meus sonhos financeiros, precisarei revender."
Hoje, essa pessoa já está com 9%, pessoal. E era assessor da ministra da Educação. Acabou de qualificar para Esmeralda e já se aposentou. Se aposentou. Isto é o legal deste programa educativo que trabalha por você. Se quiser construir um negócio, coloque as pessoas nas mãos do programa educativo indicado por seu líder. Ouça sua equipe de apoio e leve as pessoas para ouvir outros, para que outros expliquem, para que outros falem como é incrível esta oportunidade. E então, foi assim que comecei fazendo negócio, e assim comecei. Mas tudo foi conectado a um programa educativo que fazia o trabalho por mim e facilitava tudo. Mas bem, a questão da qual eu estava falando é que o programa educativo era contínuo, era humanista, e o último elemento do programa educativo é que é coerente. E isso me impactou! Porque eu estava estudando havia 25 anos com gente incoerente. Professores que me ensinavam finanças e eles faliam. Incrível! Era reitor dessa universidade e um dia um professor veio e me disse: olha, vim te entregar meu currículo. Era um PhD de uma universidade de Paris. E ensinava macroeconomia. Parecia uma eminência. Então eu disse: professor, o senhor deve estar muito bem economicamente, né? Eu ainda não estava no negócio e ele me disse: não, mas por quê? E eu disse: o senhor ensina macroeconomia, deve saber tudo sobre economia. E ele: não, eu estou super endividado. Ou seja, realmente sou, porque sou muito bom no que eu faço, mas estou muito endividado. Mas isso que você se refere é microeconomia e eu ensino macroeconomia. Terrível. Quando eu me formei como advogado, eu estava estudando aí na reitoria de uma universidade pública onde me formei com um amigo. Aí eu disse para o Juan Carlos, esse meu amigo da graduação: escuta, Juan Carlos, percebeu que estamos estudando aqui há 6 anos e você e eu não sabemos nada? E ele ficou me olhando assim e me disse: não é que não sabemos nada, temos a base. Porque é isso que dizem. Como justificar todo esse tempo lá dentro? Vejam quando uma pessoa que se forma no modelo tradicional começa a aprender. Quando começa a trabalhar. Antes não aprende nada. Por uma razão elementar. O cérebro humano não aprende nada que não venha da experiência. Aristóteles já dizia isso há milhares de anos. O homem que não faz nada que não seja por necessidade. Por isso, não aprendemos nada quando não temos interesse. Por isso que Ozaki dizia: a pior recomendação que você pode dar ao seu filho é vá, faça uma faculdade e procure um trabalho. Porque não encontrará futuro nisso. Todos os livros dizem isso e sabem o que diz? Recomendo que as pessoas façam negócios de network marketing. Diz, e antes de ver a empresa na qual vai entrar, inclusive o tipo de empresa e os produtos também, e o plano de marketing, diz, o primeiro que precisa ver é se tem um programa educativo que seja capaz de transformar uma lagarta em uma borboleta. Diz, se tiver um programa educativo. Se tiver um programa educativo, escolha esta empresa, porque Kiyosaki tem consciência que com a educação que temos na era industrial, não é possível construir negócios deste tipo. Precisamos de outro tipo de educação. E por isso eu escolhi esta empresa, porque é a companhia no mundo que mais apoia os programas educativos para desenvolver empresários. Bem, então a questão da fábrica de salsichas, vocês vão pensar: ai, mas como ele fala assim da educação? Podem pensar: será que ele não se formou? Eu já contei que sim, fiz direito, fiz psicologia, fiz pós-graduação, ou seja, já era uma salsicha vienense. E como eu não estava no mundo econômico, não triunfava no mundo econômico, nem sabia bem para onde eu ia, então fui fazer doutorado na Europa, ou seja, virar um salsichão. E depois descobri que estava fazendo mais do mesmo. Estava fazendo mais do mesmo, rezando o mesmo Pai Nosso. O que muda? É por isso que eu valorizo este programa educativo. Porque em 4 anos,
deu os resultados que nenhum outro programa educativo deu em 25. Mude sua mente! E por uma razão muito simples, senhores. O maior problema da América Latina não é a falta de oportunidade, senhores. A América Latina, desde que existe na face da Terra, é um continente cheio de esperanças e oportunidades. O problema é que as pessoas não veem isso pela cabeça que têm. A gente não as vê. E no meu país dizia que ele não servia para nada. Na Colômbia, imaginem, eu dizendo que ali não havia oportunidades. Onde é que faltavam oportunidades? Na minha mente. Porque carecia de educação empresarial. A educação é determinante para construir a riqueza. A pobreza da América Latina se entende a partir da pobreza da mente das pessoas. Por isso, para que a Amway tenha na América Latina a prosperidade que se espera, precisa de um programa educativo tão importante como o que tem sido implementado na história do negócio, para desenvolver a mentalidade dos empresários. Porque vejam só o que dizia Jean Paul Getty. Jean Paul Getty dizia, se repartíssemos os 100% da riqueza do mundo, diz ele, está nas mãos de 20% da população mundial. Se repartirmos, como muitos gostariam que repartíssemos entre todos o dinheiro, se repartirmos equitativamente entre todo mundo, diz ele, em menos de 5 anos, os 20% voltariam e teriam toda a riqueza nas mãos. E qual é a razão disso? Diz, a razão é que as pessoas têm uma mente que atrai a riqueza. As demais a repelem. É incrível. É incrível quando se tem a mentalidade de pobreza, essa pessoa não atrai a riqueza, nem vê as oportunidades. Por isso, quando você apresenta esse negócio a uma pessoa muito pobre em geral, o que ela diz? Tem que fazer reuniões, né? Tem que ir aos encontros, sério. Que preguiça. A preguiça está na mente. Mas você apresenta esse negócio a uma pessoa que já experimentou certo grau de sucesso, o que ela diz? Isso é ótimo. Ou seja, que a pobreza e a riqueza estão na mente. Eu vou contar para vocês porque acontecia comigo, ok? Vejam, eu era reitor de uma universidade, um dia eu fui a um shopping, gostei de um relógio que tinha ali e eu não conhecia a Amway. E eu perguntei para a moça, quanto custa o relógio? E ela me disse, $3.000. $3.000? É incrível! E com tanta gente passando fome no mundo. Como é possível que alguém compre um relógio de $3.000? E eu fui resmungando para casa. É incrível, não? Por isso o mundo está como está. Eu entro nesse programa educativo, começo a ler sobre a magia de pensar grande, como fazer amigos, Luiz Costa, Ivan Morales, Miguel Aguado, Ángel de la Calle. Os líderes, sonhos, esperança, família, liberdade, recompensa, sonhos, e começa a aflorar a minha emoção e começo a qualificar no negócio. E começo a trabalhar e colocar tudo em ação e me qualifiquei a Esmeralda Fundador. E chegaram as recompensas. O que eu nunca tinha ganhado. E é incrível. Vejam, eu passo coincidentemente outra vez por aquele shopping e pergunto, quanto que é o relógio? Voltei lá para ver e a garota me diz, $3.000. E eu digo, o preço tá ótimo. O preço tá ótimo. E eu comprei. Eu comprei o relógio. Vai e diga em casa que o preço está bom. Vai e conte para sua família. Comprei um relógio de $3.000. Bom preço, não é verdade? E sua família vai dizer, você tá ficando louco? Como assim comprar um relógio de $3.000? Então a gente precisa dizer em casa que é uma réplica bem feita. Que é uma réplica bem feita porque eles me não entender. E onde é que está a pobreza? Na mente! A pobreza está na mente, é essencial. Que exista o crescimento por dentro e mental para que você possa ver as oportunidades que este negócio lhe dá. Porque antes eu também não as via. E é isso que torna esse negócio impactante. Que você tenha a oportunidade que ninguém lá fora tem. De que eduquem a sua mente para ver as oportunidades. Essa é a grande bênção que temos como empresário neste negócio. E bem,
De onde vem todo esse crescimento? De que quando você entra no negócio, começa a se associar com gente que é coerente, se lembram? Eu explicava que era o elemento principal dessa parte do programa educativo. Eu tinha me educado com gente incoerente. Com gente que falava de dinheiro, mas não tinha. Com gente que falava de empresas, mas nunca tinha aberto uma. Com gente que falava de advogar, mas nunca tinha advogado. E a gente acaba ficando incoerente. E vejam que li em algum livro de pedagogia um garoto que deseja ser em algum lugar do Oriente em que há uma peste dos dragões que infestam tudo. E então o garoto quer ser caçador de dragões. Então ele vai até o pai e diz: pai, eu quero aprender a caçar dragões. Quero que me leve a uma escola dessas. Então o pai o leva até o mestre Li, o melhor caçador de dragões, e o matricula. Primeiro semestre, como caçar dragões 1. Segundo semestre, como caçar dragões 2. Terceiro semestre, como caçar dragões 3. Quarto semestre, quinto semestre, 10º, e se forma. Caçador de dragões. Vai lá a mamãe, a vovó, as tias, todo mundo tirando foto, o novo caçador de dragões tal e tal. E eles estão tão felizes que o matriculam no mestrado de como caçar dragões. Primeiro ano, como caçar dragões no ar. Como caçar dragões na planície. Como caçar dragões no mar. E se forma como um novo mestre, e aí é tudo de novo. Festa, brinde, fotos e todo mundo celebrando o mestrado. E o garoto se forma, como eu fazia na universidade com os meus alunos. Os formávamos, dávamos um tapinha nas costas. Vão lá ver o que conseguem. Porque os únicos que tinham bons empregos eram os reitores, os vice-reitores, os professores. E eles voltavam depois e diziam: não consegui nada. Veja só. Porque nunca ensinamos a usar a imaginação e a inteligência emocional para que eles criem e transformem o mundo onde vivem, que é a chave da liderança. E então, este garoto também sai à caça dos dragões e vai para fora, se passam 10 anos, e volta triste ao mestre Li e diz: mestre, eu estudei aqui a graduação, o mestrado, e estudei tudo o que o senhor me disse. Estou há 10 anos tentando caçar dragões. E o senhor não vai acreditar, mestre. Não apenas não cacei nenhum dragão, como nunca vi nenhum. Então o mestre fica olhando para ele e diz: filho, não fique triste. Te entendo perfeitamente. Volta a campo outra vez por mais 10 anos. Se em 10 anos não tiver caçado pelo menos um dragão, faça como eu. Dedique-se a ensinar aos homens a nobre arte de caçar dragões. Era isso que eu estava fazendo antes na educação. Isso era o que eu estava fazendo antes na educação e descubro um modelo educativo. Descubro um modelo educativo que tem coerência. Aqui não ensinam empregados. Ensinam esmeraldas e diamantes. Se você vai a qualquer lugar do mundo neste negócio, vai ter à frente dos seus empresários um esmeralda ou um diamante que ensinam a ser um esmeralda ou diamante. Vocês acham isso importante? Isso é transcendental para a vida de uma pessoa, porque ali tem coerência. E foi isso que amarrou a minha vida a este negócio. E esses 3 elementos fazem com que este programa educativo seja o mais competitivo que já vi para formar um empresário. O mais competitivo que vi lá fora para formar um empresário. Charles King, esse professor atualmente é catedrático da Faculdade de Administração da Universidade de Illinois, em Chicago. É um dos professores no mundo que na academia mais sabe sobre network marketing, porque fundou uma disciplina de network marketing na Universidade de Illinois, Chicago. Sabem o que diz na primeira página? Diz o network marketing, conhecido como passado, atenção, conhecido no passado como marketing multinível, pois isso não é mais multinível. Diz ele, o network marketing, conhecido no passado como marketing multinível, surge hoje como método de distribuição mais poderoso e modelo de empresa mais atraente na nova economia. E tem um livro desta grossura explicando por que esse é o método de distribuição mais atraente na nova economia. E o 7º capítulo traz as companhias que lideram o caminho do network marketing rumo ao futuro. E a primeira, adivinhem qual é? A Amway é a número 1 nesse livro. E quando eu li esse livro deverá estar no Instituto de Negócios em breve, para que as pessoas entendam em qual companhia estão. Escrito por um dos professores de maior prestígio do mundo,
da universidade mais prestigiosa do mundo, Harvard. Diz ele, onde quer que levantemos uma pedra, descobriremos as pegadas da Amway. E fala maravilhas da companhia, maravilhas da companhia. E depois eu li outro livro chamado Império da Liberdade, a história da Amway e o que significa para você. E sabe quem escreveu o prólogo? Richard Lesser, o presidente da Câmara do Comércio dos Estados Unidos. E diz, o que mais me impressiona na Amway é a sua capacidade de transformar a economia mundial. Não apenas a economia dos Estados Unidos, nem a do México, nem a da Colômbia, mas a economia mundial. Isso se chama informação. E Drucker disse que o mundo do futuro não se divide entre os que têm e os que não têm, mas entre os que sabem e os que não sabem. Você tem em mãos um programa educativo e uma equipe de líderes que vão lhe dar todas as informações para construir, com toda paixão e fervor, um negócio até diamante e daí em diante. E eu quero vê-los como diamantes e parabéns porque estão em uma terra, em uma cidade que já deu exemplo ao meu país, porque há um grupo de diamantes espetaculares. Boa noite e fico feliz de estar aqui com vocês. O Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção. Esperamos que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha.